pá, fazem-lhe companhia no caminho para o trabalho e que estão até a servir de ajuda. E eu pensei, que engraçado, de certa forma basta uma pessoa dar atenção e curtir do que estamos a fazer, que já parece que torna mais leve tudo, né? Que faz logo valer. Não é que nós não gostemos de fazer à mesma e não seja porreiro gravar estes podcasts à mesma, né? Mas é fixe saber que alguém, tipo, estamos a enriquecer o dia de alguém com a nossa conversa e a nossa própria indagação, né? É Sim, fixe. Eu, pelo menos, é claro. é Quando alguém dá engraçado. um feedback positivo, dá mais aquela pica, né, para poder. Sim, sim, porque já fazemos algo que estamos a gostar só porque sim, né? Isso, há pessoas Sim. que conseguem, pronto, reconhecer isso e partilhar que isso acrescenta algo. É fixe, é fixe. Bom, Pois é, Fábio Nobre, estamos aqui mais uma vez, meus queridos, minhas queridas, os queridos que não são queridas e os não queridos que são queridos, que são queridas. Tá cada vez mais confuso começar esse podcast, Fábio Nobre. Cá estamos de novo, dois entretantos, hoje aqui com uma configuração diferente para mostrar esses peitoral sarado, né? peitoral sarado, parece que vamos jogar um derby, né? Vermelho contra verde, diga. É isso, é isso. E prontinhos aqui para Sejam mais um. bem-vindos. Diz isso. Prontinhos aqui para mais uma sessão a confundir a malta, mas tu vais tratar disso. Começa. Boa. Sejam bem-vindos a mais um Dois Entretantos. Esse jovem mancebo que vos fala é Atos Campos, aqui acompanhado desta nobreza que é Fábio Nobre, o poeta, o profeta, o atleta, diretamente da Suíça. E eu aqui falando de Portugal. Hoje está um tempo bom, hein? Hoje está quentinho, né? Já começa a primavera, começou a Aqui primavera também. ontem, Aqui também. é? Maravilhoso. Top, top. Sim. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Esteja você no trânsito, em casa, esteja você agora na casa de banho, nós vos fazeremos companhia por alguns momentos e hoje discutiremos um tema que muito me apetece, se calhar é dos temas que eu mais gosto de discutir. Acho que o Fábio Nobre também compartilha um pouquinho desta opinião. Antes de passar a palavra para Fábio Nobre, eu darei já logo a minha dica aqui. Hoje a minha dica não é de um livro, não é de um filme, mas de um capítulo, apenas um capítulo. Bom, não sei se eu posso dizer que é um capítulo, mas para quem não conhece, eu sugiro, já sugeri isso para Fábio Nobre, não sei se ele já teve a oportunidade de ler. Existe no livro conhecido como a Bíblia Sagrada um dos livros chamados Eclesiastes, que supostamente foi escrito pelo rei Salomão, e hoje tem tudo a ver com o tema desse podcast, pelo menos tem tudo a ver com a minha visão desse tema que a gente vai trabalhar hoje. Então, deixo essa sugestão, esqueça o ponto de vista religioso, mas leiam esse livro, Eclesiastes. Na Bíblia Católica tem o Eclesiástico, que é um outro livro, não é esse que eu estou falando do Eclesiastes, que é tido como escrito pelo rei Salomão. Já ali no final da vida dele, quando ele já tinha, para quem não conhece, né, o rei Salomão, a história que se conta do rei Salomão foi o rei, se calhar o rei mais rico que já existiu até aquela época ou até hoje, era filho do rei Davi e foi o rei cujo Deus apareceu para ele e perguntou o que ele queria e ele pediu sabedoria. Então era considerado o rei mais sábio e foi o rei mais rico, também o mais abastado. E no fim da vida dele, depois que ele já tinha experimentado todos os manjares, todas as experiências, ele escreve este livro que algum de vocês conhecerão por esta frase: Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E é dessa forma que eu convido meu amigo Fábio Nobre para trazer essa nobreza para cá e contextualizar esse podcast de hoje, Fábio. Vou deixar nas tuas mãos e depois que você fizer essa contextualização aí, eu vou te fazer uma pergunta. Venha para cá. Pois, Atos, tu parece que tens sempre. Consegues sempre encostar mais cordas, tal, uppercut, uppercut. Mas eu aceito de bom grado, porque, aliás, eu aceito todos os teus desafios de bom grado. E o tema de hoje é suficientemente abrangente ou não para permitir algumas derivações e algumas elucubrações e alguns pensamentos, não é? Porque nós normalmente tentamos fazer de forma
intercalada, não é? Uma vez tendo a ser eu a recomendar um tema, não quer dizer que aceites, e na vez seguinte és tu. E desta vez calhou-te a ti a recomendar algo, perguntei-te, não é? E tu disseste que gostarias de fazer um episódio sobre o que é uma boa vida, né? Levar uma boa vida. E só isto de levar uma boa vida já é um chapéu suficiente para discutir há algum tempo, né? Uma boa vida de que aspecto? Uma boa vida do ponto de vista interno, interior, e aí podíamos falar de muitos filósofos gregos. Os gregos têm uma grande tradição nesse aspecto, não é? Temos, por exemplo, o Diógenes, não é? Que ficou muito conhecido por basicamente não se preocupar com qualquer opinião alheia para levar a sua vida, e tanto assim é que Alexandre o Grande disse que se não fosse Alexandre o Grande gostava de ser Diógenes, não é? Porque passado um certo momento parece que, que as pessoas começam a reconhecer, mesmo que de início seja difícil nós não levarmos em conta a opinião alheia nas nossas vidas, é também uma fonte de libertação, não é? E há um episódio muito Diógenes, que foi um dos principais fundadores daquilo que se chama como o cinismo, não é? A escolha cínica, e é engraçado que a etimologia, a origem etimológica da palavra de cinismo vem de viver como um cão, no sentido em que é muito simples, não é? Só que depois a palavra que é muito simples e de certa forma renunciar àquilo que é dito só pelo que é dito. Mas de certa forma a palavra foi evoluindo ao longo dos tempos e hoje tem até uma conotação até mais negativa, né? Quando dizemos que alguém é cínico, tende a ter uma conotação mais negativa, o que acaba por ser engraçado. Mas isto para dizer que, em primeiro lugar, quando falamos em uma boa vida, se calhar esse é o primeiro desafio que hoje é importante tentarmos balizar, é tentar perceber o que é uma boa vida, não é? Uma boa vida de que aspecto? Do aspecto do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, ou não há nenhuma diferença naquilo que importa entre esses dois pontos de vista? Porque a verdade é que tudo no fim tem a ver com a forma como nos sentimos, não é? De certa forma, comprar um carro novo não é tanto pelo carro, é aquilo que o carro nos faz sentir. Portanto, que sentimentos espoleta em nós, não é? Que emoções, e pronto, e tentar perceber de que forma podemos evitar cair em armadilhas psicológicas, porque tudo aquilo que fizermos na vida, e aí pouco importa se nos focamos mais no nosso interior ou se nos focamos mais no externo, né, no contexto, no status, mas tudo é de certa forma para que nos sintamos de algo, ou melhor, tem tudo a ver com a forma como nos sentimos, no fundo, não é? E daí que se calhar a comparação entre alguém comprar um Ferrari, a alegria ou a satisfação que alguém tem a comprar um Ferrari, ou outra pessoa tem a conquistar algo num trabalho mais humilde, digamos assim, do ponto de vista emocional, que no bem que faz sentir às pessoas, pode ser muito parecido, não é? E isso é uma das grandes armadilhas que existem, e com certeza que vamos falar aqui um bocadinho. Mas pronto, isto para dizer o que há, antes de passar a bola para ti. Que quando falamos de uma boa vida, estamos a falar do quê, propriamente? O que é uma boa vida? Bom, isso já vai diretamente com aquele, não é bem um desafio, né, mas é uma pergunta. Existia um programa, já do falecido Abu Janra, Antônio Abu Janra, se eu não me engano, eu gostava muito de assistir esse programa, chamava-se Provocações. E o Antônio Abu Janra terminava todos os episódios com uma pergunta. E eu farei agora esta pergunta para Fábio Nobre. Fábio Nobre, o que é a vida? A vida é termos noção de que existimos, que ocupamos um espaço durante determinado período e existimos enquanto um empréstimo de átomos que por algum motivo, que agora nem vale a pena tentar precisar, porque isso seria outro podcast, nos emprestou a autoconsciência, não é? A noção de que estamos aqui e que temos este tempo, porque nós aparentemente, apesar de acho que já aparecerem alguns estudos
por exemplo, em relação aos elefantes, que reconhecem quando nas suas caminhadas, nas suas travessias, passam pelas ossadas de um ente querido, ou param um pouco e parecem reconhecer ali algo, mas à partida nós somos os únicos seres que sabem que vão morrer. Portanto, uh, isso é algo que normalmente nos acompanha desde muito cedo, talvez excetuando a infância e parte da adolescência, mas que relativamente cedo, e sobretudo as pessoas mais atentas, o memento mori, né? Imaginar o momento da nossa morte e o fim, o término da nossa existência, e portanto, estar vivo é saber que estamos a passar por um momento de exceção, que é o único momento que vamos conhecer, na verdade, porque ninguém sabe o que é estar morto. Mas estar vivo é sobretudo isso, é ter consciência de que ocupamos um espaço durante um determinado período de tempo, diria eu da forma mais sucinta que consigo. Bom, isso é importante para esse primeiro momento desse podcast, porque contextualizar, né, a gente entender quais são as balizas que nós vamos usar aqui para poder definir o tema de uma forma que ele seja compreensível pela maioria das pessoas, porque quando a gente fala. Engraçado nesse programa do Antônio Abujamra, ele ia repetindo essa pergunta: o que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? Por várias vezes. Porque Uhum, é um tema que cada pessoa, né, se a gente for. Nós precisaríamos aqui nesse momento agora entender o que existe um conceito pessoal, né, o que é a vida para mim enquanto pessoa, quanto indivíduo, e existe um conceito social do que é a vida. Então, eu posso dar um significado pessoal meu para a vida, né, e levar esse significado, né, da vida como uma referência para mim do que é a vida, mas também a gente tem um significado que é mais global, que é o que os nossos pares, né, a sociedade aonde a gente vive entende por vida. E isso vai mudar de acordo com a sociedade aonde a gente estiver vivendo. Então, o que é a vida para mim aqui em Portugal? Que é a vida para o Fábio na Suíça, em cidades, né, em ambientes mais cosmopolitas, em ambientes mais tecnologicamente sofisticados, é completamente diferente do que é a vida, por exemplo, ainda existem, né, os caçadores-coletores lá nas savanas africanas. Então nós temos nós significamos a vida de uma forma completamente diferente, e hoje, obviamente, nós vamos falar muito aqui do aspecto pessoal e daquilo que a gente também percebe através das nossas leituras, experiências e da troca de informação com outras pessoas. Então, cada um de vocês é convidado agora a repensar essa questão, né? O que que é a vida para mim, né? O que que eu considero como vida? E aí a gente poderia passar aqui por um aspecto biológico, né? Entender a vida do ponto de vista biológico, que é um organismo que, devido a mutações e diversas outras circunstâncias naturais, que para alguns, não houve nenhuma intervenção ou nenhuma intenção, né, do ponto de vista científico, e já para outros, né, principalmente para os criacionistas, né, aqueles que acreditam na teoria da criação, né, que houve um criador, é completamente diferente, tudo foi programado, tudo tem um propósito e tal, então a gente poderia entender a vida de um ponto de vista biológico, mas também poderia entender a vida de um outro lado, que é um lado do propósito, né, que passaria talvez por esse lado mais espiritual e mais subjetivo. Então nós temos uhum, a parte materialista da vida, existe aqui um corpo, existe aqui neurônios funcionando, sinapses elétricas, uma série de questões biológicas e fisiológicas, e para outro lado, né, principalmente para as pessoas que estão mais relacionadas com a espiritualidade, a gente tem ali a questão do que vai para além disso. A vida é só isso, é só o biológico, né? A vida ou não, existe algo além disso que pode ser energético ou espiritual. Então nós poderíamos classificar a vida de várias formas e cada pessoa classifica de uma forma. Então, para o Fábio, a vida pode representar sofrimento, esse é um exemplo óbvio. Para o Atos, a vida pode representar uma perda de tempo. Para outra pessoa, a vida pode representar, né? Então o que é a vida talvez seja uma pergunta muito profunda que a gente deveria carregar e de vez em quando voltar até esta pergunta e perguntar o que é a vida? Porque
talvez seja uma pergunta, e eu acho que essa era a proposta, isso me ocorreu agora, fosse a proposta do Abu Janra, é que nós nos façamos essa pergunta com uma certa frequência, porque talvez ela não tenha uma resposta estática, mas uma resposta que vai mudando e vai evoluindo, porque o que era a vida para o Atos há 20 anos atrás não é o que é a vida para o Atos hoje, e acho que para o Fábio também Hum, ah, já não é, sim, né, Fábio? sim, sim. Porque isso também é um pouco o retrato da nossa evolução, não é? Da nossa progressão enquanto seres. E sabes que eu tenho muitas vezes, não sei se é fruto das minhas leituras ou de algumas práticas meditativas ou desta minha tendência melancólica, mas muitas vezes tenho, e aqui acontece quando estou a caminhar para o trabalho ou até no trabalho, uh, um momento de espanto, de puro espanto por estar aqui. E isto quer dizer o quê? Por esta coisa se reconhecer uh, e ficar espantada com isso, não é? Porque esta coisa que pensa, porque isto é muito interessante, porque imagina, nós temos uma noção, quando estamos mais desatentos, né, temos uma noção absoluta de que somos algo, né? Eu sou algo. E depois, se calhar, se eu te perguntar, mas tu és dos teus pensamentos, tu aí podes dizer, não, não sou os meus pensamentos. E eu depois posso perguntar, então, e quem és tu sem os teus pensamentos? De que forma tu te podes definir se não for através dos teus pensamentos? Ou seja, perguntando de outra forma, qual é a fronteira entre ti e os teus pensamentos? Quando é que tu acabas e quando é que os teus pensamentos começam? E, e isto muitas vezes me espanta. Portanto, em primeiro lugar, espanta-me esta consciência de saber que há algo, não é? E depois espanta-me esta consciência de que este algo é algo finito, é algo efêmero, é algo que está em constante mudança. E isto é talvez aqui digamos que é o ponto mais profundo nesta área, digamos o menos um do meu pensamento. Depois temos os contextos. Temos o contexto, ok. E o contexto é perceber o que é que eu faço com o tempo que tenho aqui, que não sei qual é, porque pode terminar daqui a uma hora, pode terminar daqui a um dia, pode terminar daqui a um ano. E o que é que eu vou fazer? Porque, de certa forma, a vida é escolher como é que ocupamos o tempo que temos aqui. Porque nós temos um tempo aqui, não é? Temos um crédito de tempo aqui para gastar. E ao contrário do que acontece com o sistema financeiro, não dá para pedir empréstimos. Dá para alongar um bocadinho, se calhar, o crédito, na medida em que, se tivermos um certo estilo de vida, possamos, e falámos isso no último episódio, de certa forma, sobre o exercício físico, há um tipo de estilo de vida comparado a outro que pode comprar algum tempo, mas se calhar esse tempo depois também é sacrificado com a profundeza ou profundidade das vivências que tu tens, não é? Porque depois também é um bocado isso, porque se calhar há dois velhotes de 80 anos e um percorreu o mundo e o outro não saiu da sua cidade. Será que podemos dizer que viveram o mesmo? Será que depois a vida também não pode ser, de certa forma, medida pela quantidade e qualidade de experiências? E será que temos que viajar para melhorar essas experiências? Ou temos que fazer coisas extraordinárias? Ou só a própria constatação do milagre que é estar aqui, mesmo que nunca faças nada de incrível, não é suficiente, não é? Portanto, a vida estrutura-se em vários níveis, né? Nós sabemos que temos que jogar consoante as regras do jogo que vamos percebendo e ninguém sabe as regras todas, mas à partida sabes que tens que ter tens de ter um acesso a determinado fluxo, digamos, e aqui estou a falar, por exemplo, do dinheiro para adquirir certas coisas. Outras coisas não precisas de dinheiro, mas precisas de tempo para desenvolver capacidades, para desenvolver afetos, emoções. Portanto, nós, na verdade, jogamos em muitos terrenos. Muitos, muitos terrenos. E, e às vezes o tempo e a energia que isso nos leva roubam-nos a oportunidade de uma indagação mais profunda sobre o que é a vida e o que é estar aqui. Mas se perdermos, e eu acredito mesmo nisto, se desaproveitarmos essa oportunidade,
de explorarmos ao máximo a nossa consciência e não tivermos medo de fazer as perguntas, eu acho que se não vivermos isso, não estamos a viver a vida de forma completa. É como se tivesses uma piscina e só estivesses na zona das crianças. Pronto. Por medo, porque tens medo de não saber nadar, ou tens medo de te afogar, ou percebes? Não é uma estruturação perfeita que eu fiz para aqui, mas olha, foi aqui Então, para o algum. Fábio, a vida boa, de certa forma, ela inclui ou até exige um mergulho profundo em questões Exige a mais contemplação, sim. Se quiseres resumir percebi. numa palavra, é contemplação. Exige a contemplação, sim. Eu O acho que que é, isso leva para. Diz. eu só ia dizer algo o que é algo que hoje em dia, e eu sofro disso também, atenção, parece desperdício de tempo. Porque hoje em dia parece que a vida só é útil e o teu tempo só é bem aproveitado quando estás a produzir. Não é? Portanto, aqui a contemplação em contraponto com a produção. Parece que quando estás em ócio, estás a desperdiçar o tempo. E há um filósofo, não me lembro qual é, que diz: o tempo que tu aproveitas a desperdiçar não é desperdiçado. Mas sim, mas para mim, a contemplação é importante para, para tentar definir as balizas da minha ação, percebes? Sim. E, e nós sabemos que há tipos de pessoas que dedicam quase o seu tempo todo à contemplação, né? Por exemplo, o caso mais clichê é os monges budistas, não é? Que meditam 16 ou 17 horas por dia e não fazem praticamente mais nada. Um, não é isso que eu estou a dizer no meu caso, mas sem a contemplação, é como se a contemplação me desse combustível, de certa forma, para depois, para os momentos da ação. Pronto, isso eu estou fazendo esse apontamento em relação do que é a vida boa para o Fábio, e ela incluir essa questão da contemplação, porque, primeiro, a gente precisa entender o que é a vida, né? Ou pelo menos para onde aponta a nossa ideia de vida, para que a gente então tente entender o que é a vida boa de ser vivida, né? Porque como é que eu vou viver a vida boa se eu não sei nem o que é a vida? E a outra pergunta seria essa, né, o que é a vida boa? Porque, voltando à consideração que eu fiz anteriormente, uma vez que nós, e o Fábio também tocou nesse ponto, uma vez que nós temos interpretações diferentes, não só diferentes sobre tudo, nós temos interpretações diferentes sobre a realidade, sobre os sentimentos, sobre as emoções. Ninguém me garante, né, e o Fábio fala muito isso, que essa camisa que eu estou vendo aqui no tom de vermelho, você está enxergando o mesmo vermelho que eu. Não há formas de 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 confirmar isso, que nós estamos vendo o mesmo tom de vermelho. Por algum motivo, nós concordamos que isso é vermelho. Agora, se nós vemos na mesma intensidade, se o mesmo que representa o vermelho para mim representa para você, a forma como eu percebo esse vermelho, e você percebe, nós não conseguimos determinar se isto é exatamente igual. E eu acho que com a vida também não é diferente. Então, ah, até que ponto a vida boa é a vida que nós aprendemos, que nós culturalmente, recebemos como uma ideia de vida boa, né, as pessoas nos passam, nossos pais, nossas famílias, a cultura, e até que ponto a vida boa é realmente a vida que eu acredito que é boa. Então, esse caminho, né, de percorrer, de se perguntar o que é a vida, porque para depois a gente poder dar esse próximo passo do que é a vida boa. E talvez depois Uhum, tenha um outro passo que é o que é a vida boa para mim, né? Porque é exatamente isso, a vida que é boa para o Fábio não necessariamente é a vida que é claro. boa para mim. E antes da gente falar no que é a vida boa, né, a gente precisa determinar aqui. Eu gosto muito de antes de iniciar uma conversa, a gente entender do que é que a gente está falando. Então eu gosto de pegar nas palavras, por exemplo, o conceito de bem e mal. Para a gente falar de vida boa, a gente tem que determinar aqui qual que é o conceito de bem e de mal que a gente está falando. Porque o bem e o mal é outra coisa que tem significados diferentes, né? Vai depender da cultura em que a pessoa vive, se isso tem uma conotação religiosa ou não, né. Então, o que é bom e o que é ruim? Porque quando se fala de vida, nós temos a ideia de que a vida boa é aquela vida que acontece na perfeição.
a vida que acontece sem problemas, a vida que acontece sem dores, a vida que acontece sem lágrimas. Pelo menos para a maioria das pessoas, acho que as pessoas acreditam que a vida boa é aquela vida que exclua momentos turbulentos, que exclua momentos de desagrado. E eu tenho uma visão um pouco diferente disso, porque é complicado a gente relativizar o que é bom e o que é mal, porque normalmente quando a gente fala assim, nada é bom e nada é mal. Aí uma pessoa levanta e fala assim, mas tá bem, então você ter um câncer é bom? Depende. Para onde? Porque o problema Continua, do continua. bom e do mal, o problema do bom e do mal é porque nós olhamos para o momento e não olhamos para o todo. Nós não conseguimos ter uma visão do todo, nós só conseguimos ter visões isoladas das coisas. Então, quando uma situação acontece, eu preciso qualificá-la como boa ou como má, para poder, de alguma forma, gerar congruência dentro da minha cabeça e me organizar, até mesmo para eu entender como é que eu vou reagir diante dessa situação. E tem uma história que eu gosto muito sobre essa coisa do bom e do mal. Se eu não me engano, eu li isso num livro do Napoleon Hill. Não sei exatamente se foi dele, mas é mais ou menos assim. Conta-se uma história de um senhor que pediu o filho para ir ao vilarejo vender, sei lá, tinham recolhido lá os grãos e tal, e foi o filho vender os grãos lá no vilarejo. E chega lá no vilarejo, deve haver várias versões dessa história, tá? Eu tô contando a que eu conheço. Depois Chega também o filho lá no vilarejo, tenho uma para contar, que deve ser muito parecida, ou pelo menos o resultado final, mas continua. o pai dá lá pro filho os grãos que eles recolheram durante a colheita, e naquela altura, né, imagina, 10 mil anos atrás, a labuta que era fazer uma colheita, né, sem maquinário, tudo no braço, tudo com muita dificuldade, coloca lá o filho vai, chega lá, o filho, o filho, alguém chega e fala, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu troco esses grãos aí por um cavalo, eu tenho aqui esse cavalo. E aí o filho troca os grãos pelo cavalo e vai embora para casa. Chega lá, o pai fica É a bravo mesma porque não queria história, o é a cavalo. mesma história. É. O pai fica bravo por causa do cavalo, e o vizinho vê, chega lá e fala: "Pô, leva seu filho leva os grãos para vender, traz esse cavalo não serve para nada, não dá para montar, não dá para nada". Ah, e pronto. E aí o cavalo foge, vai lá o vizinho e fala: "Tá vendo? Te falei que isso não valia de nada e tal". Para resumir a história, o que que acontece? São encontros e desencontros, momentos, por exemplo, o filho troca o cavalo, eh, a princípio, o cavalo que era uma coisa, né, aliás, nessa história o cavalo inicialmente era Ainda uma não, coisa tu positiva. tens que contá-la toda, porque o cavalo depois foge, não é? E parece uma coisa Sim, má. Mas depois, no dia seguinte, o sim, cavalo vem com não sei quantas éguas, não é? sim, Pelo menos, sim, e já é uma coisa incrível. E depois, no dia seguinte, o filho parte a perna ou sim, cavalgar numa das éguas, que é uma coisa terrível. Mas no dia seguinte vem o exército para tentar angariar soldados, não é? E como o filho tem a perna partida, não pode ir, não é? Ou sim, seja, de certa forma, nós nunca sabemos bem o que é mau ou o que é bom, porque falta um bocadinho de contexto, não é? E o que é mau hoje pode não ser tão bom, pode ser melhor amanhã, pela lição, por tudo, não é? E o que é bom hoje sim. podes ver no futuro, né? É um bocadinho. E eu acho que isso é uma lição importante. E nessa história, uma coisa que é sempre muito muito interessante é o vizinho sempre apontando: "Ah, isso é ruim. Ah, isso é bom, isso é mal". Mas é uma Certo? sucessão de fatos que passam ali por situações que parecem ser menos boas ou mais boas, e nunca se sabe o fim, porque a história só acaba quando a história acaba, e a história não acaba enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente estiver aqui. Então não dá para saber o que que é bom ou é ruim, mas nós temos interpretações do que é bom e o que que é ruim, e muitas das vezes essas interpretações estão relacionadas com a cultura, né, com o que a gente acredita. Então, não necessariamente a vida que é boa para o Fábio é boa para mim, não necessariamente a vida que parece ser boa agora é realmente boa ou é ruim. Então, às vezes, desapegar um pouquinho dessa ideia de bom e de mal, ela pode fazer muito bem. Pode dar alguma leveza para a gente poder
começar a viver a vida boa, é o fato da gente desprender um pouquinho dessa ideia de isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, e começar a receber as coisas e vivenciá-las da melhor maneira possível. Então, se calhar a vida, o que que é a vida boa? Talvez a vida boa, né, e aí é uma grande diferença que eu vejo as pessoas confundem muito, é o prazer e a satisfação. Então, muitas das Uhum. vezes, o que as pessoas consideram como vida boa é uma vida prazerosa, uma vida, como o Fábio falou, muitas viagens, com muitos manjares, com muitas experiências, e não necessariamente o prazer seja a satisfação. Eu, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, eu adoro ganhar dinheiro. Mas o dinheiro em si, ele não me dá satisfação. O que me dá satisfação é o uso que eu dou para esse dinheiro. Então, normalmente, o prazer é uma coisa que tem uma que tem um efeito muito poderoso na gente, né, por exemplo, quando você come uma coisa muito gostosa, você sente aquele prazer por estar comendo aquilo, mas daí um pouquinho passou, você esquece. E normalmente a satisfação é algo que te preenche ou que você carrega por mais tempo e que dá mais significado para sua vida. E talvez hoje a gente veja as pessoas reclamando tanto, né, e apontando a vida como sendo uma vida não tão boa, porque cada vez mais a gente vê uma vida direcionada para os prazeres e pouco direcionado para a satisfação. Coisa que nós também falamos lá no nosso podcast sobre espiritualidade, que a espiritualidade, né, o crescimento espiritual, ele demanda algum esforço, do mesmo jeito que melhorar o meu corpo, melhorar o meu condicionamento físico também demanda um esforço, mas algum investimento a nível de tempo e demora, às vezes, obter o resultado. E quando você está focado no prazer, você quer o imediatismo, né? E a satisfação, para se obter satisfação, às vezes é um processo. Você precisa investir, né? O Fábio, por exemplo, foi lá, fez uma universidade, ele poderia ter aprendido o que ele aprendeu, se calhar, de outra forma, mas passar por esse processo pode ter gerado para ele um nível de satisfação pessoal, não sei se sim ou se não, que talvez ele não obteria de outra forma. Então, às vezes, o processo, a satisfação, ela vem de um processo, enquanto o prazer está muito focado naquilo que eu quero para o agora, no imediatismo do agora. E Sim, para mim, a vida boa está muito relacionada à satisfação. sim. E eu acho que consigo complementar um bocadinho o que estás a dizer, porque tu, de certa forma, avançaste para ti, claro, só podes fazer isso para ti, para uma definição de vida boa, e eu vou fazer ao contrário, se calhar. Não vou dizer o que é uma vida boa, mas vou dizer o que é que não é uma vida boa. E vou dizer o que é que não é uma vida boa, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar. Uh, a ausência de sofrimento e de obstáculos e de problemas para ultrapassar não é uma vida boa. E parece muitas vezes uma ilusão que as pessoas, ou um encantamento, ou um hipnotismo, digamos assim, das pessoas quererem caminhar para isso, para a ausência de problemas, para a ausência de obstáculos e para a ausência de desafios. Mas isso cai facilmente perante uma análise depois mais aprofundada, porque nós simplesmente porque não estamos programados para não ter desafios. Se calhar um dia isso acontecerá. Neste momento da nossa história coletiva e pessoal, nós somos um ser que precisa de desafios, precisa de sentir que há algo que tem que ultrapassar, precisa de atravessar esse rio, esses constantes rios de dificuldade, de chegar à outra margem, um bocadinho mais fortes e sábios, e sentir que, de certa forma, há algo que se ganhou no processo. Porque se isso não acontecer, cai-se um bocadinho nisso que o Atos estava a falar, que é, de certa forma, a passadeira hedonista do prazer pelo prazer, e depois lá está, com a seguinte armadilha, não é? Que é a refeição que me dá prazer hoje, para me dar o mesmo prazer amanhã, já tem que ser um bocadinho melhor, diferente. Porque se for sempre a mesma refeição, o nível de prazer que eu vou adquirindo diminui. E toda a gente sabe isso, praticamente toda a gente sabe isso,
porque toda a gente já comprou um telemóvel novo e o prazer que tem com o novo telemóvel vai diminuindo. E passado uns meses é só o telemóvel. Porque, de certa forma, integramos esse novo aspecto na nossa realidade e, portanto, o prazer que esse aspecto dava há uns tempos atrás já não dá. O problema é quando caímos na ratoeira de achar que o motivo da nossa infelicidade é porque, afinal, a casa não é grande o suficiente, precisamos de uma casa maior. E afinal o telemóvel não é bom o suficiente, porque as marcas sabem isso, e isto é marketing e publicidade básica, não é? De renovar sempre este sentimento de que em inglês é o FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Este sentimento de que estamos a perder algo e que vai ser o outro telemóvel, ou o outro carro, ou a outra casa, ou as outras roupas mais caras ou mais da moda que vão preencher esse vazio dentro de nós. E a verdade é que muito na nossa sociedade, até se calhar por uma má alocação de incentivos, nos empurra para isso. Portanto, daí que nós tenhamos que arranjar uma muralha de defesa para perceber que isso é um engodo. E isto não é dizer que não queremos uma casa confortável ou não queremos um telemóvel que nos permita, como eu estou a gravar com o telemóvel, que nos permita levar a cabo algumas atividades que nos dão satisfação, lá está, e que contribuem para o nosso engrandecimento, mas não confundir a parte pelo todo. E esta. Eu tenho uma frase, e por acaso tinha aqui apontada, e acho que se enquadra bem no que estamos a falar hoje, que é: uma das melhores coisas que a vida tem, que a vida nos pode dar, é a oportunidade de falharmos estrondosamente. Porque falhar estrondosamente quer dizer que estamos a tentar estrondosamente alguma coisa. Isso é incrível. Não acho que tenhamos que viver sempre com o pé a fundo no pedal, acho que não. Acho que há coisas banais e rotineiras que dão muito prazer, mas acho que também devemos procurar, nem que seja em alguns temas circunscritos, irmos ao melhor que podemos ser. Tentar explorar um bocadinho as fronteiras. E eu acho que isso é mais provável, ou acho que esse tipo de comportamento tem uma maior probabilidade de constituir um motivo de satisfação e de melhorar a nossa vida. Ao invés o conforto prolongado, eu costumo dizer que o conforto é um veneno que mata lentamente, de morte lenta. Pagamos caro esse prazer e esse envenenamento, pagamos caro com de certa forma uma certa sangria da nossa energia, não é? E depois isso depois isso depois mostra-se na ansiedade que vamos tendo, e que é um dos problemas muito atuais, na ansiedade, nos níveis de stress, enfim. Portanto, de certa forma, se é possível dar alguns conselhos globais, de certa forma, eu acho que é. Por outro lado, cabe a cada um de nós, e isto é das coisas mais difíceis na vida, sinceramente, parece-me, assumir a responsabilidade pela sua vida, de se tentar conhecer e tentar perceber. E isto é dificílimo. E eu estou longe de achar que o fiz completamente, mas ao mesmo tempo tenho algum orgulho por perceber que ao menos é um caminho que eu tenho tentado percorrer. E só isso já é motivo de alguma alegria. Não achas que esse, por exemplo, se pegarmos esse discurso, isso não pode ser apenas uma forma de justificar aquilo que te faz bem? Pode, pode. Mas o meu discurso também parte do facto de saber E que se não estou. calhar Diz, será diz. que a vida boa não é isso? Você ser capaz de mentir para você mesmo de forma que você mesmo acredite? Mas se eu acreditar mesmo, será que estou a mentir? Se você for um mentiroso? Porque lá está, claro que o que eu estou a falar no enquadramento da nossa sociedade ocidental, né? Tu falaste no caso de algumas tribos que são caçadores-recoletores, não sei de que maneira é que
todas estas minhas diretrizes, digamos assim, e conselhos se Eu podiam. percebo. É porque observação que eu teria para fazer em relação a isso é assim: como é que a vida pode ser boa, e isso vai de encontro ao que estavas a falar, como é que a vida pode ser boa para uma espécie, um ser, que em qualquer situação possíveis, imagináveis, ele estará insatisfeito? Pode não ser daqui uma semana, daqui um mês, mas em algum momento, em qualquer situação que um ser humano esteja, em qualquer, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com a mulher mais linda, com o homem mais lindo, em algum momento a insatisfação vai alcançá-lo. Como é que pode existir vida boa para essa espécie? Ok, então deixa-me fazer-te a pergunta ao contrário. Imagina que o ser humano Bom, nunca estava insatisfeito, ok? Que facilmente ficávamos contentes e com contentamento pela vida e raramente éramos mordidos pela insatisfação. Onde é que estávamos agora? Provavelmente em cima das árvores, né? Porque não havia o que que há de necessidade mal? de. Não estou a dizer que havia de mal. Não estou a dizer que havia de mal. Porque dás a Hum, pressupor que esse momento que a gente está vivendo agora é melhor do que estar em cima das árvores. Será que para os macacos é? Será que ele pois, será que os macacos nos olham e falam: "Olha lá que legal, queria ter um telemóvel e ficar 6 horas por dia enfiado no Instagram"? mas a questão é que a insatisfação, de certa forma, tem que, para ainda hoje se manifestar como se manifesta, não é? Tem que estar imbuída no nosso código genético, né? De certa forma. Tem que ser parte de uma das ferramentas da evolução que foi ficando, né? Porque nos deu alguma vantagem evolutiva, eventualmente. Assim como a cooperação entre espécies, né? Bom, talvez as formigas e as térmitas tenham uma cooperação ainda melhor que a nossa, ou as abelhas, ou assim, estou disposto a. Mas não com o nível, se calhar, comunicativo que nós conseguimos, ou pelo menos de forma abstrata, não é? E se Podemos falar de calhar coisas. e se calhar Diz, diz. isso vai de nós já falamos isso em algum momento aí nos nossos cafés. Para quem não sabe, esse podcast surgiu de um café, isso aqui é o nosso café, pessoal. É verdade. Ah, talvez, e só talvez, digo eu, nós tenhamos sido um erro. Será que Isso é uma. nós não fomos selecionados, e havia uma espécie melhor do que a nossa, né, um dos vários homos que existia, né, não nós não somos o único, agora sim, mas não éramos o único, e talvez por algumas características, por exemplo, aquelas características que nós falamos também no nosso podcast sobre atividade física, né, sobre exercício, de acumular gordura, de andar longas distâncias, e a gente teve alguma vantagem evolutiva naquele momento. E às vezes outras espécies, que às vezes não tinham essa característica de ser tão insatisfeitos, pereceram, porque às vezes não conseguiam, ah, Exatamente. Exatamente. yeah. Então pronto. Estás-me a dar razão. De certa forma, essa Mas estás a insatisfação. perceber o que eu estou a dizer? Que na verdade o fato da gente estar aqui não é pelo fato da gente ter essa característica de estar insatisfeito, mas porque simplesmente em algum momento da existência, aconteceu algum fato, provavelmente natural, e uma espécie que às vezes era muito mais evoluída, uma espécie que às vezes era muito mais capaz do que nós, mas não tinha uma característica, por exemplo, a característica de passar longos períodos sem consumir alimento, como é o caso do ser humano, por causa do acúmulo de poder, né, ter a capacidade de acumular energia em forma de gordura. Talvez fossem intelectualmente e, ah, pronto, intelectualmente mais desenvolvidos, mais capazes do que nós, mas por causa desse pequeno detalhe, seleção natural, não tem lado, ela não simplesmente aquele que Exatamente. está mais Exatamente. pronto para viver, para sobreviver naquele ambiente, prospera nele. Mas repara, ok, então agora pronto, tu és uma pessoa insatisfeita? Provavelmente não. Provavelmente tens. Sou, cons- Ok, então és uma pessoa infeliz. sou. Estás só a querer ganhar o argumento ou. Não, não, é porque a gente vai chegar lá, é porque na verdade, é aí que tá a questão, eu sou infeliz, eu sou insatisfeito, eu sou incompleto, mas isso não me impede de viver a vida boa. É aí que tá a questão.
É porque eu acho que o grande problema e a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem em chegar, se é que eu posso dizer chegar, e esse é um tema extremamente complexo, porque até mesmo as terminologias que a gente está usando aqui são muito delicadas. Essa ideia de chegar já pressupõe que você está longe daquilo, e não é por aí. Percebe? Uhum. A ideia de que se eu estou num momento onde a vida não corresponde às expectativas ou às necessidades ou aos desejos que eu tenho, ou, por exemplo, eu estou infeliz com aquele momento, a vida não é boa. Eu acho que a vida é boa por ser vida, percebe? A vida é extraordinária. Estavas a falar lá atrás, né, sobre a questão das viagens e tal. Será que. E aí fizeste a colocação, né, de que às vezes alguma pessoa vive uma vida mais simples. A vida é, para mim, né, isso é a minha perspectiva e a forma como eu escolhi ou decidir, talvez a palavra melhor seja decidir, enxergar a vida através dessa visão. E aí a gente tem que tomar muito cuidado também para isso não virar aquele tal positivismo tóxico, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu escolhi observar, ver a vida através do seguinte prisma: a vida é extraordinária só por ser vida, percebe? Independente do que aconteça, primeiro, e eu posso te dar aqui algumas dezenas, ou pelo menos uma dezena de motivos para isso. Primeiro, o fato de você, né, eu, o Fábio, você que está assistindo esse podcast, estar aqui, isso já é um feito extraordinário. Olha para o. Começa olhando daí de onde você está, olha para sua casa, olha para o seu bairro, sua cidade, para o seu país, para o mundo, para a galáxia, para o universo. Mano, tinha tudo para dar errado. O fato de a gente estar aqui é extraordinário, percebe? Só que eu percebo que a nossa vida está muito no micro. Nós estamos sempre olhando para o micro. Prometi o dedo na quina da cadeira quando eu levantei, a vida é uma merda. Ganhei uma multa de trânsito, minha vida não vale nada. A minha namorada me deixa, sei lá, pronto, sei lá, percebe? Uma série de fatores Sim, sim, que sim. são micro e a gente está sempre olhando para o micro. E eu também olho, né? É o que o Fábio falou. Eu estou longe de dizer que eu sou invulnerável a essas coisas. Pelo contrário, eu acho que talvez a vida boa para mim, a vida tem se tornado cada vez mais boa para mim quando eu percebo que isso é uma merda e eu tenho que nadar na merda. E é legal nadar na merda. É a minha merda, percebe? É entender isso, é a minha merda, mano. E não é. E pronto, e em determinados momentos você sai da merda e aí tem água limpa. Mas em alguns momentos você vai ter que se deparar com a merda, você vai ter que pisar na merda, você vai ter que meter a mão. Você já limpou uma caixa de gordura da cozinha, que você mete a mão lá naquela porcariada toda? É. Às vezes a vida é isso. E você. Aí eu te pergunto, você, naquele momento que tá metendo a mão na merda, a vida é menos boa por causa disso? Eu, Não, eu tenho. porque eu sei o objetivo, não é? Eu sei porque é que estou a meter a mão na caixa de merda. É que se eu não soubesse, aí se calhar era complicado, mas eu sei porque é que eu estou a meter. É para limpar e depois disso vai haver uma satisfação, ou é para atingir um objetivo, percebes? E o saber aqui dá algum significado, não é? Eu não vou nadar para os esgotos porque gosto, não é? Mas se isso for um ponto do qual não possa fugir para atingir algo que eu realmente quero, nadarei nos esgotos, percebes? Portanto, aqui tem a ver com tu perceberes o porquê é que estás a fazer. Percebes porque é que estás a fazer? Se perceberes, já é parte da satisfação. E, Então, acho né? que parte da sua percepção de vida boa passa muito por essa questão do propósito. Sim. Perceber um propósito. Mas podemos discutir depois que não há propósito nenhum, né? Mas podemos dizer que há o propósito que tu quiseres definir. Né? Olha, por exemplo, eu comecei a ter aulas de boxe, tive duas e gostei muito, e o meu professor disse-me: tenta fazer uma vez por semana, pelo menos, 4 km em 20 minutos, o que na passadeira dá uma velocidade de 12, mais ou menos. E eu fiz hoje. E foi horrível, e não gosto. Consegui fazer, mas não gosto. Mas o saber porque é que eu estava a fazer, eu disse: é um bom exercício para o coração, uma vez por semana, dá aquele impulsozito no coração. Ok, bora. Eu percebo porque é que eu estou a fazer, percebes? E isso ajuda-me a passar o momento. Estou com música a bombar, bumba, 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 um drum and bass bom, e fiz. E depois fiz, terminei, tirei uma foto, mandei-lhe e senti-me bem. Porque imagina, tu gostas de chocolate. Eu gosto de chocolate. Vou comer chocolate o dia todo. Será que isso é gostar de chocolate? Será que continuas a gostar de chocolate? Ou
vou escolher o momento em que como chocolate como uma recompensa pelo que eu tenho feito. Como um bocadinho, olha, ainda agora comi um bocadinho. Como um bocadinho agora. Mas tenho que fazer alguma coisa. Depois como um bocadinho. E aí o gosto pelo chocolate mantém-se. Se eu comer de manhã à noite o chocolate, será que gosto do chocolate? Percebes? Ou será que estou dependente do chocolate? Entendes? Isto, claro, é uma pequena comparação para as pessoas perceberem. Eu acho que, e aqui só posso falar por mim, hum, se nós não definirmos alguns propósitos para nós e para a nossa vida, então estamos a nadar na merda sem qualquer razão. E isso não é fixe. Uma coisa é quando tu entras na merda porque sabes que tens que atravessar o rio de merda. Então sabes que estás na merda, mas sabes para onde é que estás a ir. Fixe. Se estiveres à deriva num mar de merda, se calhar vai custar muito mais e se calhar a um certo ponto vais pensar, olha que safoda. Vou só me deixar afundar neste. Percebes? Uh, é a resposta definitiva para tudo? Não, não é. Não é. Mas não me parece que deixar ficar-se mergulhado no caos. E atenção, eu acho que hoje, nos dias de hoje, nós vivemos muito desse pós-modernismo de que nada é. eh, eu próprio, olha, eu próprio sinto isso em relação ao que se passa no mundo e às notícias. É cada vez mais confiar que alguém me está a dizer a verdade ou que o que estou a ver é a verdade, porque também falámos disso quando falámos da inteligência artificial e do chat GPT, não é? Com as capacidades, a habilidade que existe hoje de manipular o que vemos e ouvimos e lemos, até que ponto é que podemos acreditar, não é? Só que, eventualmente, nós temos que escolher acreditar em alguma coisa, ou pelo menos não desacreditar tudo, nem que seja como um mecanismo de defesa do nosso mental, não é? E nem que seja o mínimo, podemos ir para os mínimos, e os mínimos é, eu acredito que a minha namorada está comigo porque gosta de mim. Eu acredito que a minha mãe gosta de mim e eu gosto dela e somos amigos um do outro e estaremos aqui sempre para nos apoiar. Eu acredito que eu e o meu irmão temos uma relação de amizade e de amor e somos companheiros na vida e também estamos aqui. Eu acredito que os meus amigos mais próximos estarão prontos a ajudar-me se um dia eu precisar, da mesma maneira que eu estarei pronto para ajudá-los. Portanto, podemos partir destes básicos aqui, de coisas que sentimos que podemos controlar um bocadinho e depois encontrar eventualmente o limite. Mas é o que eu te estou a dizer, precisamos, eu tenho uma expressão que eu gosto muito, que é precisamos de alugar algumas certezas. Porque nós sabemos que se formos discutir a fundo, não podemos ter certeza de nada, a não ser talvez de que um dia nós estaremos aqui conscientes da mesma maneira, que é a morte. Não é? Mas precisamos de alugar algumas certezas. Porque se tu alugando algumas certezas corres o risco de te estares a mentir, ou de estares a incorrer numa mentira, ou acreditares numa mentira, porque corres, não alugar certezas nenhumas. Coloca-te num ponto em que, ok, nada vale a pena, e se nada vale a pena, então porque é que eu estou aqui? Mas também podemos argumentar, como eu argumento não sei se é num texto, se nada vale a pena, então também não vale a pena matar-me. E portanto continuo por aí. Percebes? Só que Eu iria mais não, por aí. pois, pois, sim, eu também percebo, também percebo. Mas sabes Porque que eu tenho acaba feito, virando. eu tenho feito esta passagem agora ao longo dos últimos meses, do se nada vale a pena, não Eu vale a tenho pena matar. percebido. Eu tenho Percebes? Sim, percebido, tu por tens percebido, acaso, sim, tu a tens sua percebido a sua porque mudança não é bem uma mudança, né, mas uma diferença no seu posicionamento. Até sim, mesmo e o que é extremamente interessante, acho que uma das coisas que nos aproxima é isso, né, que a gente não tá não tem essa rigidez e uhum, provavelmente daqui a algum tempo você me verá vendo a vida de outra forma, eu te verei vendo a vida de outra sim, forma, e o legal sim, sim, e tá aí, isso é a vida boa para mim, pronto. percebe? Sim, Não sim, ter essa rigidez, mas do outro lado eu percebo que as pessoas, para a maioria das pessoas, e eu vejo isso às vezes posso estar enganado, né, mas na forma como você percebe o mundo, se calhar você tem essa característica mais do que eu, que é uma certa necessidade
talvez eu tenha, mas de outra forma, mas uma certa necessidade de tentar organizar a sua realidade de uma forma que as coisas estejam ao seu alcance. Pelo menos, talvez porque você já tenha. Repara, eu sei que estou num oceano de caos. A única coisa que eu tento é, nesta minha pequena ilhazita, no meio deste oceano de caos, tento ter alguma ordem nesta ilhazita. Eu nunca deixo Sim, de ver o caos, percebes? Nunca deixo de o reconhecer. Só que em vez de deixar ele invadir a minha ilha, tento só o mínimo de organização. Nem que seja ilusório, muitas vezes é ilusória, e eu percebo. Mas eu tenho sentido que me faz um bocadinho melhor. Só isto. Eu não reconheço, ou melhor, não nego a existência desse caos, inclusive é debaixo da ilha, não é? sim. Percebes? Só que guardo este quadradinho para tentar, ok, aqui mando eu. Por exemplo, o exercício físico tem muito isso, que é, nós sabemos, e discutimos isso, né? Consegues ter algum controle sobre o teu físico. Não consegues ter totalmente, porque há os fatores genéticos, mas tu sabes que se controlas um bocadinho a quantidade de calorias que ingeres e que gastas e da forma que as gastas, consegues ter algum resultado ou consegues chegar a alguma meta. Isso é algum tipo de controle. A verdade é que nós não somos responsáveis por todas as vontades que temos e essas coisas todas, e claro que sim. Mas, no fundo, é um bocadinho isso. É pegar nesse exemplo, ok, no que é que eu consigo ter algum controle, mesmo sabendo que não tenho controle, mesmo sabendo que há qualquer coisa que se chama ex-máquina, né? Que é algo que nunca não estou à espera e acontece e muda tudo, e eu sei disso a cada momento, não vou é viver, não estou a cada segundo a lembrar, ou melhor, de um ponto de vista se calhar intelectual, sim, claro, e de um ponto de vista filosófico, que é algo que eu adoro. Mas tento, imagina, por isso é que eu gosto muito da opinião do Jordan Peterson, que é das coisas mais simples, que é tipo, faz o teu quarto, arruma o teu quarto, faz a tua cama, limpa a tua casita. E agora vivo num estúdiozinho, não está sempre impec, mas de forma geral está sempre minimamente ok. Porque se é num sítio onde eu passo algum tempo, quero que sinta. Imagina, não tenho tudo espalhado. Isto seria se calhar a comparação perfeita para tu, se nada vale a pena, então nem vale a pena matar. Então seria chegar a casa e teres o shampoo na cozinha e teres o detergente para a louça dentro da sanita e teres a almofada em cima da televisão, porque simplesmente, olha, está como está. Não, na verdade a gente sabe que o detergente para lavar a louça dá mais jeito junto ao lava-louças. Sabemos que a cama, a almofada, normalmente a sua função é estar na cama para pousarmos a cabeça e ter o lençol para nos taparmos. Percebes? É esse tipo, por acaso agora pensando nesta comparação acho que até mais ou menos boa. E é este tipo Sim. de pequeno trabalho que eu estou a tentar fazer, entendes? E isso me leva a uma outra questão que é em relação que o que estás a falar são ferramentas, né, e são válidas, eu acho que são muito válidas. Eu acho que quanto mais é engraçado que eu tô a lembrar agora, existe uma sequência de imagens, por acaso eu tomei conhecimento disso naquele livro do Amit Goswami, da consciência quântica, ele fala lá sobre a imagem dos 10 boiadeiros que representa o processo de iluminação. E aí ele fala que a iluminação acontece na oitava imagem. Só que depois da oitava imagem tem mais 2 imagens. E a nona imagem, por acaso, na iluminação, o iluminado vai para o templo, né, na montanha e fica lá. E na nona imagem ele desce e começa a brincar com as crianças. E na décima imagem eu não sei. Mas o que que eu entendo disso? É que a gente precisa de um certo nível de de organização para esse caos. É engraçado que agora o apóstolo Paulo ele fala uma coisa que é interessante. Ele fala assim: as leis foram feitas para os homens e não o homem foi feito para a lei. E eu acho que é esse processo. Enquanto nós não conseguimos passar por esse processo do desprendimento ou da iluminação, chame como quiser, que existe uma ruptura em determinado momento que essas coisas começam a perder o significado. E cada vez mais eu vou sentindo isso, percebe? Porque, por exemplo, hoje quando você vira para mim e fala assim, eu entendo que as ferramentas são úteis e quanto mais longe você tiver dessa posição, né, isso não é um julgamento de valor, não quer dizer que quem esteja Não, nessa não. posição seja melhor, percebe? Mas quanto mais distante você esteja dessa posição, porque está muito relacionado com o ego, né? Porque quando a gente fala de quem precisa dessa organização toda é o ego, porque essa ideia a nona imagem
das imagens do boiadeiro, ela diz o quê? Quando o monge desce a montanha e começa a brincar com as crianças, é porque ele se desprende da imagem de que ele é iluminado. Ele esquece isso. Não existe mais iluminação. Então ele passa para além, que existe para além da iluminação, que a iluminação ainda está ligada no ego, na ideia de eu ser iluminado. Quando ele perde a Uhum. ideia de ser iluminado, ele vira uma criança. Ele começa e quando a gente, porque assim, o que faz com que a gente mantenha a calça um tênis, os dois tênis iguais, não coloca a cueca por cima da calça. É o ego, porque o ego diz: se você colocar a cueca por cima da calça e for pro ginásio, todo mundo vai rir de você. Se você colocar um tênis de cada cor, então, a partir do momento que a gente vai passando por esse processo de desprendimento, parece que as ferramentas elas vão perdendo a necessidade ou a importância ou a utilidade. Mas eu acho que as ferramentas, eu acredito que as ferramentas são muito úteis. E eu me pergunto às vezes, só que quando eu falo de ferramentas, o que me assusta um pouco é quando as ferramentas, os meios para se alcançar a vida boa, começam a ser os fins. E isso a gente vê acontecer muito, por exemplo, com a ciência, com a religião, com inúmeras outras ideias, né, e filosofias, porque a gente pode falar de filosofias, né, hedonismo, epicurismo, existencialismo, cristianismo, budismo, hinduísmo, ah, são todas ideias que, que de alguma forma, trazem em comum essa ideia de que existe uma vida boa, existe uma forma de alcançar essa vida boa, seja aqui ou seja numa vida vindoura, e tem cada uma delas tem as suas ferramentas, os seus meios, e muitas vezes eu vejo que essas ideias elas se tornam um fim nelas mesmas e não o que elas eh, pressupõem nos levar a alcançar, percebe? Então, até que ponto as ferramentas, elas e eu acho que é muito mais fácil as pessoas se prenderem às ferramentas e esquecerem do que as ferramentas do porquê que as ferramentas existem, do que propriamente usarem as ferramentas até certo ponto e depois: "Ok, agora eu já não preciso mais das ferramentas e vou deixar, as ferramentas de lado". Então, o que eu observo muito é isso, as pessoas se apegando nas ferramentas, como as ferramentas sendo o fim nelas mesmas, e não aquilo que elas pressupõem te levar a alcançar, ou te aproximar, ou te colocar em contato, pronto, poderia expressar isso de várias formas. Tá a perceber a ideia, o conceito? Sim, sim. Mas neste caso, eu respondendo com o meu caso anedótico, sim, eu acho que eu estou a utilizar isto como ferramentas, percebes? Porque imagina, se continuar nesta minha metáfora, ah, em que esta organização é uma ilhazinha, não é? E tu, não estou a dizer que é isso que acontece, mas tu partindo do pressuposto que não tens essa organização, então estás em alto mar. E em alto mar será mais cansativo do que na ilha. Se calhar não, né? Se calhar se estiveres a boiar, se conseguires um ponto onde não te roube muita energia estando em alto mar, mesmo estando completamente dependente das marés que sopram e dos ventos, e estás só ali, não é? Ao passo que eu estou na ilha, será que estando na ilha estou preso? Enquanto tu estás em alto mar, estás ao sabor das marés, podes sempre chegar a algum lado, não é? Eu na ilha não chego a lado nenhum, estou sempre na ilha, não é? Mas eu posso estar só na ilha a dormir e depois durante o dia pego no barco e vou para o alto mar porque tenho que fazer alguma coisa. Mas depois volto para a ilha, saber que poder voltar para a ilha é porreiro, porque posso descansar de maneira diferente ou assim. Não sei. E aqui, claro que estamos a falar mais do ponto de vista metafórico e intelectual, né? Tu também não acredito que não tenhas o shampoo na casa de banho e o lava-loiças junto ao lava-loiças. Portanto, Mas tu também. não é essa a questão, a questão aqui é justamente isso, é fazer uso das ferramentas sem deixar as ferramentas te usar. Eu acho que eu volto a falar, as ferramentas são muito importantes e são eficientes para que a gente possa viver na sociedade que a gente vive. O problema é que a maioria de nós deixa que as ferramentas nos usem, e na maior parte da vida não sou eu quem usa as ferramentas, mas as ferramentas que ditam a forma como eu vivo, do que propriamente eu perceber que essas ferramentas são só ferramentas, né, e não são elas quem determinam o que a vida é, percebe? É como se Certo, eu certo, dissesse certo. que é é, as ferramentas são boas, elas são eficientes. É aquela história que nós estávamos a falar novamente lá no podcast do exercício físico.
Disciplina é legal? É legal, é importante, é força de vontade é importante, é importante. Organização é importante, é importante. Mas se você não tiver um incentivo, nada dessas coisas vai ter utilidade. Que, por exemplo, você pega numa pessoa depressiva, o que que a pessoa Ma- depressiva ela perde? O incentivo para a vida. Mas tu sem incentivo não vais ser disciplinado, percebes? Tu sem um incentivo não vais ser. Né? Quem é que é Eu disciplinado posso sem, ser, sem incentivo? eu posso ser disciplinado e não conseguir usar a disciplina porque eu não tenho incentivo, é diferente, Não sei percebe? se podes. Não sei se podes. O que é que te leva a ser disciplinado então? O que é que leva a ir contra a natureza mais óbvia que nós temos, e já falámos disso, né? Que é tentar estar no maior conforto possível e tentar estar gastando o menos energia possível, né? Mas Para contrariar isso, é tens que ter exatamente essa uma razão. questão. O que o incentivo faz com que eu coloque a disciplina em ação. A disciplina está lá, percebe? Não é o fato da disciplina não existir, é o fato de não ter incentivo para que essa disciplina seja colocada em prática. A força de Hum, vontade está lá, não é o fato de o problema é que não tem incentivo, é o que acontece às vezes com uma pessoa que está no estado depressivo. Ela pode ser uma, por exemplo, um empresário, o cara é extremamente ou um atleta, extremamente disciplinado e tal, mas por algum motivo, ou fisiológico, ou emocional, ele entra no estado depressivo. Acabou. Não tem disciplina, não sim. tem força de vontade, não tem nada, porque o incentivo acabou. Então aqui eu acho que é como se o fogo que faz com que a vida exista, né, a tal vida boa que nós estamos falando aqui, fosse muitas vezes abafado pelas ferramentas. Ou seja, é como se eu Hum, quisesse resolver o problema com a disciplina, com a força de vontade, e é o que a gente vê, por exemplo, na maior parte das vezes, mas não tem um incentivo forte o suficiente. Então a pessoa ela fica trocando de ferramentas para poder tentar substituir o fato de que não tem um incentivo, entende? Eu acho que muitas certo. vezes nessa questão que a gente está a falar, as ferramentas são muito boas, mas corre um risco de muitas vezes a gente ter a ferramenta como um fim nela própria, ter Ok. a disciplina como um fim nela própria. E a disciplina não é um fim, ela é um meio. Eu não E gosto qual, muito desse termo meio, né, mas pronto. e qual é, ok, e qual é um caminho alternativo? Ou qual é uma forma de poder, segundo a tua opinião, viver uma boa vida sem, sem correr o risco, sem correr o risco de tornar as ferramentas no fim próprio, em si, no fim Vo- em si mesmo. Voar pelo prazer de voar. A famosa frase do Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, um Fernando livro que eu Capello emprestei ao, um livro que eu emprestei ao Atos, que é um livro, um dos livros mais importantes da minha vida, que mais me marcou. Pelo Olha, Richard Atos também foi um livro que marcou se muito. calhar pode ser a recomendação de leitura de hoje, um livro simplíssimo no ponto de Uhum. vista de escrita, um livro pequeno, não é um livro denso, mas com uma riqueza, Sim, uma enorme. filosofia muito Sim, profunda e que às vezes passa desapercebida para a maioria das pessoas. sim, sim. E eu É, acho que Fernão, repete só, essa ideia do voar, Fernão Capelo Gaivota, Fernão Capelo sim, Gaivota, do Richard Bach. Continua. essa ideia que é uma ideia que eu venho construindo, né, e que eu venho cada vez mais Mas espera aí, eu ele já não já voa pelo prazer de voar, porque, ou melhor, sim, mas ele também tenta sempre melhorar o a sua capacidade de voo. Né? Se assim, não, voasse só pelo, sim, se voasse só pelo prazer de voar, não precisaria deste esforço de tentar melhorar. Isso é um esforço que é está. porque aí existe uma outra coisa que também é uma coisa que acrescenta muito essa ideia. Primeiro é esse, é o prazer de voar. E o segundo é, eu acho que chega um determinado momento, por que que eu luto a boa luta, né? Por que que eu enfrento combates? Por que que uma vez que eu não tenho, ah, que eu estou desprendido do meu ego e vencer não é o objetivo, então por que que eu luto? Porque eu gosto da briga, percebe? Porque e voar pelo prazer de voar é isso. É se eu posso voar melhor, por que não voar? Percebe? Não é pelo voar melhor em si, mas é porque é pelo fato de poder. Qual é o potencial máximo que eu posso explorar, percebe? E eu acho que isso faz muito parte da vida boa. Eu vejo muito isso hoje, e como
eu trabalho com desporto, né? Eu trabalho levando as pessoas ao limite delas, eu trabalho levando as pessoas para um lugar extremamente desagradável, que é exatamente onde elas não querem estar, que é na dor, no desconforto. E eu vejo as pessoas, a maioria delas não chegam nem perto do limite, elas desistem muito cedo, elas recuam muito antes de chegar ao ponto onde seria o ponto de maior dificuldade para elas, justamente porque parece que não existe esse. Porque assim, eu amo a paz. Se for para eu escolher, eu prefiro estar num ambiente de paz, prefiro estar num ambiente de tranquilidade. Mas quando a batalha se apresenta para mim, eu também amo a batalha. Eu não procuro a guerra. Mas se a guerra se apresentar, eu vou lutar essa guerra com todas as ferramentas e todas as forças que eu tiver. Eu acho que o voar pelo prazer de voar é justamente isso. Diante das situações, da forma como elas se apresentam para mim, eu mergulho nelas. Então, se é na dor, então mergulhemos na dor. Se é na tristeza, mergulhemos na tristeza. Se é na alegria, mergulhemos na alegria. Então Porque isso é tudo que existe. não estou a perceber ainda a diferença entre nós dois, de certa forma. Onde é que ela está? Talvez, Porque talvez só na ideia de que tu precisas de ferramentas para voar melhor. Precisas que alguém te dê algumas dicas ou que descubras tu por ti mesmo as dicas, mas tens que a seguir um diferença processo para voar melhor. A diferença talvez seja essa. Não é que eu precise das ferramentas, eu só faço uso delas quando elas se apresentam. E talvez é aí que esteja a grande diferença. E é por isso que eu tenho tanta dificuldade quando eu vou me colocar, de falar a palavra buscar, alcançar, porque isso pressupõe que as coisas estão, não, pressupõe que eu estou na busca, e não há busca. Hum, Não há busca, percebe? Pelo menos na minha perspectiva, não há busca. A vida, ela está acontecendo. Eu certo? provoco ou não provoco as coisas em alguma medida, porque tudo que eu faço cria uma reação, né? Tudo que eu faço, e que as outras pessoas fazem influenciam na minha vida de alguma forma, mas isso está completamente fora do meu controle. Então, talvez a tentativa não seja de controlar ou de organizar, mas de viver essas experiências da forma como elas se apresentam a mim, da maneira, e aí entramos numa outra seara, que é da maneira que elas vão de encontro com as minhas crenças, né, com os meus pilares, com aquelas coisas que estão dentro dos valores que eu acredito. E pronto, volto a falar, não é uma questão de que uma forma é melhor do que a outra, são Não, diferentes. não está em casa, claro. Nós estamos aqui a discutir um assunto, né? Estamos aqui a discutir um assunto. Sabes que eu estava a falar e estava-me a lembrar de algo, e é engraçado, porque não me lembrava disto há anos, que tem a ver com os Lusíadas. Tu não estudaste em Portugal, portanto, não sei se estudaste os Lusíadas do Luís Vaz de Camões, que é considerada a obra mais importante escrita em língua portuguesa, ou pelo menos em português de Portugal, a epopeia do século XVI de Luís de Camões, em que ele faz um cantar dos descobrimentos. E agora estou a pensar nisso, se calhar agora com esta nova era que estamos a atravessar, de colocar em causa muita coisa, se calhar os Lusíadas também vão perder o lugar que têm. Não estou a dizer que é uma coisa boa ou má, simplesmente lembrei-me disso agora. E portanto, no fundo, é testemunhar a chegada do Vasco da Gama à Índia, não é? O caminho por mar, cheio pronto, das questões mitológicas, não é? Do Cabo da Boa Esperança, do Adamastor, não é? É mesmo um monstro mitológico. E depois de conseguirem esses feitos extraordinários, Vasco da Gama e os seus marinheiros chegam à Ilha dos Prazeres. Acho que é a Ilha dos Prazeres o nome do canto. Há 10 cantos, esse é o nome talvez o oitavo ou o nono. Pronto, enfim, perdoem-me os amantes que ouvirem. Eu estudei Lusíadas, mas já foi há algum tempo e já há coisas que me escapam. Mas basicamente a Ilha dos Prazeres é o momento da recompensa. É o momento em que os marinheiros chegam e têm as ninfas prontas a recebê-los e a encantá-los no mundo da volúpia e do amor. E por lá passam algum tempo e poderiam ter passado o tempo todo se quisessem. Podiam ter ficado lá para sempre. Mas não. Mas saíram de lá e voltaram. E rumaram de volta às, às dificuldades para regressar a Portugal e para regressar ao rei de Portugal e cantar os feitos dos portugueses. Mas isto é muito interessante porque eles
vieram embora, decidiram vir embora. Sair do mundo encantado da volúpia e da beleza e do amor da luxúria e voltaram para o mundo real, digamos assim. Porquê que voltaram para o mundo real? Tu estás a perguntar a mim? Sim. Olha, poderia dar muitas explicações, mas é muito difícil de fazer qualquer colocação sobre esse tipo de comportamento se a gente não apontar para o ego. Porque as crenças das pessoas determinam as decisões ou as escolhas que elas tomam, que isso é outra questão, decisão e escolha, até que ponto, pronto, o que é decisão e o que é escolha. Mas por que uma pessoa, por exemplo, eu quando eu comecei a estudar o cristianismo, eu me perguntava assim: "Fogo, os caras entravam no Coliseu e falavam com eles lá: "Renegue Jesus, ou senão vamos soltar os leões e os leões vão comer". Os cara começava a cantar e deixava os leões comer. E eu pensava: como é que pode s uma como é que isso pode não ser real, né, uma fé desse tamanho, né, uma crença desse tamanho. Mas com o tempo eu comecei a evoluir essa ideia, espera aí, os homem bombas também fazem uma coisa muito parecida. Os cara entram no avião, botam uma bomba no corpo e se explodem. Falei: "Será que isso é fé?" Percebe? Ou talvez fideísmo, né, mais puxado para aí. O poder que as minhas crenças, isso é engraçado, existe um poder em mim para determinar as crenças, eu tenho de certa forma o poder de moldar as minhas crenças, e quando a gente descobre isso é um grande salto na vida, e depois em determinado momento essas crenças terão poder sobre mim, os meus conjuntos de valores. Quando eu estou dizendo crenças, são um conjunto de regras, é como se fosse um algoritmo e o algoritmo ali tem, eh ele tem, quando você dá determinados inputs, ele responde de alguma forma. E nesse caso aí dessa história que estás a contar, se calhar o caminho por onde queres ir, né, e estás a pensar, pode ser o fato de que talvez o mundo encantado não seja suficiente, há uma insatisfação mesmo no mundo perfeito, o ser humano está insatisfeito. Ah, e pronto, aí eu não sei, nesse caso poderia ter a ideia de voltar para a terra e receber os louros, a questão do ego, a questão do reconhecimento, não sei se esse é o caso. E que é completamente válido, percebe? Eu só e aqui a gente precisa voltar ao tema central, que é a questão da vida boa. E talvez a vida boa seja boa por um período e não seja boa por outro período. Porque quem garante que a vida boa de agora é a vida boa de amanhã? Talvez a vida boa para eles foi voltar para Portugal. E talvez quando chegarem em Portugal falou: a vida boa era ter ficado lá com as ninfas. Isso nós nunca vamos saber. Então a vida boa pode estar num processo. E, e, e o que eu tô, o ponto às vezes onde eu chego sempre é que quando eu olho para a vida boa e a vida para mim ela para de passar por esses processos e parece que se torna uma vida boa de forma mais abrangente, porque eu entendo que é exatamente isso. É olhar muito de fora e ver a coisa de uma forma muito macroscópica, que é aquela ideia do cavalo lá que a gente estava falando. Se eu olhar só por cavalo, talvez seja uma coisa ruim. Se eu olhar só para quebrar a perna, talvez seja uma coisa ruim, percebe? Mas se eu olhar para o menino, não ser recrutado para ir para o exército e morrer lá na guerra, talvez seja uma coisa boa, mas é sempre microscópico. Eu tento olhar a coisa de forma mais macroscópica. Então, quando eu olho dessa forma, olhando de fora, e aí e isso vai de encontro àquela ideia que eu sempre falo, né, que a vida é assim, a partir do momento que nós nascemos, é como se a gente tivesse sido lançado de um abismo. Então imagina, você não Eu consegue não, ver o digo, fundo. eu não digo que é a partir do momento em que nascemos, eu acho que é a partir do momento em que ganhamos consciência. Pronto, pode ser. Sim, não muda o que ias dizer, desculpa. Nós somos lançados a existência é o abismo, percebe? E nós estamos aí nesse abismo. Em algum momento nós tomamos consciência, não quer dizer que nós começamos a cair no abismo ali, mas nós tomamos consciência. Estou no abismo em algum momento. E algumas pessoas ainda nem tomaram consciência que estão no abismo. Pronto, tá no abismo. Você não sabe onde é que é o fim do abismo, mas você sabe que o abismo provavelmente vai ter um fim. No nosso caso, nós imaginamos que o fim do abismo é a morte. Pode ser que não seja.
Pode ser que Uhum. haja algo depois disso. E o que que você faz no abismo? Fecha o olho, chora, chora, você canta uma canção, você admira as paredes do abismo, percebe? É isso. Uhum. E quando você entende a existência como o abismo, sem início e sem fim, a vida parece-me que ela começa a ser mais leve, porque quando as coisas não têm. Porque se eu vivo com a perspectiva da morte, sempre a perspectiva da morte, a perspectiva da morte, a vida se torna uma corrida contra o tempo. Mas Eu repara, preciso. se tu vives sem a perspectiva da morte, tu não estavas a fazer coisas, porque tinhas sempre outro dia para fazer. Porquê é que vais aprender hoje um bocadinho mais sobre marketing? Porquê é que não aprendes amanhã? Porque porque eu posso. Não é porque Porque eu sabes que posso. o teu tempo é limitado. Porque, repara, imagina que éramos imortais, ok? Sim. Não, ou melhor, amortais. Só morríamos de. Não morríamos de causas naturais, mas podíamos morrer de acidente. Se fosses atropelado, morrerias, ok? Uh, Achas que as pessoas iam viajar? Não iam. Porque tinham sempre os próximos 50 anos. Além do mais, corriam o risco de morrer. Né? É que hoje em dia, tu vais viajar e corres o risco de morrer, mas tu sabes que vais morrer de qualquer das maneiras um dia. Pronto, estás só aqui. Se a escolha fosse entre morrer e não morrer, tu ias jogar o mais seguro possível. E não digo que não houvesse pessoas a fazer coisas, mas se calhar só passado centenas de anos de estar vivo. Mas garanto-te que tu amanhã não ias estar a aprender sobre marketing ou não ias estar. Afinal, tinhas a eternidade toda. O que é que ias estar a Mas apressar aí, algo? isso é muito interessante, porque eu lembrei aqui agora do Eterno Retorno do Nietzsche. E talvez isso seja uma coisa que nós devemos, e eu tento trazer isso para minha mente, e estar com isso sempre, sempre muito próximo, né? Sempre muito palpável para mim, que é a ideia do eterno retorno, que é a seguinte: você viveria esse momento que você está vivendo eternamente? Se esse fosse o único momento, para sempre, você viveria ele eternamente? Se Se você viveria respondesses, ele eternamente, quer se dizer que você estás feliz, viveria ele estás bem. eternamente, é a vida boa. Essa é a vida boa. Então, talvez a questão não seja a iminência da morte, mas a questão de o que você está fazendo agora, você está fazendo porque você faria isso, se esse fosse a única coisa que pudesse ser repetida eternamente na sua vida? E talvez essa seja a melhor maneira, de se encontrar a vida boa. A gente, em cada momento, tá fazendo essa pergunta: "Eu faria isso?". Em cada escolha, eu repetiria. E eu recomendo para vocês, se vocês não conhecem essa ideia do eterno retorno, Uhum. vão aí no Google depois e leiam o texto de Nietzsche. Eu não sei em qual livro tá, mas é só bater aí "O Eterno Retorno" no Google, que ele vai te dar, ou no chat GPT, Eu meto o link. A porque gente é um texto um mete o pouquinho link na complicado, descrição. mas pronto, deixamos aqui na descrição, porque a ideia do eterno retorno, ela nos faz pensar, você trabalharia se você vai para o seu trabalho, você odeia aquela merda. Imagina, para Nietzsche, né, pelo menos nessa perspectiva dele, a ideia é que você só deveria fazer coisas que você estivesse disposto, se aquilo fosse repetido infinitas e infinitas e infinitas e infinitas e infinitas vezes, se aquele momento fosse eterno e repetido eternamente. É óbvio que isso é extrapolar ao extremo, né? E para nossa mente, para o formato que a mente humana tem, é difícil a gente conceber isso, mas é uma coisa que eu tento sempre ter em mente. Então, na verdade, hoje, quando eu faço as coisas que eu faço, eu tento não ir por essa ideia de que. Tanto é que eu não gosto muito da ideia. Eu, por mim, ah, aliás, isso pouco me interessa, porque depois que eu morrer, façam o que quiser, mas eu, por mim, poderia ser completamente apagado da história. Não há necessidade nenhuma de que nada que eu faça fique no hall da história, né? Até porque, para mim, não faz diferença nenhuma. Percebe? Pode fazer diferença para os outros. Eu não vou ver. E eu e o Fábio já tivemos essa conversa, né? Nós nunca vamos conhecer a morte. Porque quando a morte estiver, eu não vou estar. Né? Esse Exatamente. encontro não acontece nunca. Né? Nós Uhum. nunca vamos vivenciar a morte. Então, eu acho que essa visão de tentar, a cada escolha, a cada passo, nós fazermos essas escolhas, não porque elas vão nos levar para um determinado lugar, isso é legal, o objetivo é bom, eu tenho planos, eu faço projetos, mas os meus projetos, antes de serem projetos, eles estão muito pautados nessa ideia. Eu estou fazendo isso porque eu faria isso, ah, simplesmente por fazer?
Nem todas as coisas que eu faço hoje são assim, mas eu tento cada vez mais me aproximar dessa ideia de f que é o tal voar pelo prazer de voar. Eu acho que o Fernão Capelo Gaivota, com um pouco menos de sofisticação e com mais simplicidade, ele, nessa ideia do voar pelo prazer de voar, ele explica um pouquinho dessa coisa do eterno retorno, percebe? E Sim, pronto. sim. Olha, tem sido. Este também é um assunto, é um tema infinito, não é? E se calhar o problema não está tanto em nós vivermos uma. Ou melhor, não está tanto em nós tentarmos escolher ou tentar perceber qual é a melhor forma de viver uma boa vida, ou uma vida boa, e que diferença é que há entre uma boa vida e uma vida boa, mas é também um bocadinho que nós tentamos implementar isso aos outros, né? A nossa visão de vida boa à pessoa ao lado. E aliás, isso é parte de grande. Explica em parte muitos dos conflitos entre os seres humanos, quando eu tento impor a minha visão, né? E faço uso do meu poder para tentar influenciar os outros a fazer o mesmo que eu. É porque a verdade é que a existência é uma coisa muito individual também, nesse aspecto, não é? Nós somos seres sociais e temos necessidade de dialogar e de comunicar e de estabelecer relações afetivas. E isso é incrível e acho que é uma parte importantíssima da vida. Mas outra não menos importante é a capacidade de olhar o espelho, de estarmos sozinhos connosco e de nos ouvirmos. Ou melhor, de ouvirmos o que existe dentro de nós. Esse cantar, esse ruído, essa voz, e tentar perceber o que é que dentro dessa voz nos acrescenta e o que não acrescenta, mas sempre sem um grande julgamento. É importante não julgar, acho que me parece das coisas mais importantes. Então, com isso aprendemos muito. E se calhar os piores demónios que existem são esses que estão dentro de nós, que ouvimos quando estamos sozinhos. Né? Daí que estar 10 minutos de olhos fechados parado é uma coisa muito difícil. E eu já faço há algum tempo, e agora tenho feito um bocadinho menos, é verdade, mas nunca deixa de ser difícil, de certa forma. Mas é muito importante também. E, portanto, eu diria que uma boa vida tem que ser o ponto de equilíbrio entre a ação e contemplação. A contemplação da beleza, contemplação da sabedoria, contemplação às vezes dos próprios momentos que estamos a viver, uma tarde com amigos, a beber um copo, uma manhã a correr, um, um almoço, um momento com a pessoa amada, um jantar com os pais, porque quase qualquer momento é digno de ser milagre. Aliás, eu muitas vezes estou a ir para o trabalho e estou a olhar as montanhas em redor, porque aqui estou na Suíça, estou nos Alpes, e tento nunca me esquecer desta beleza. Eu acho que a beleza não focámos ainda muito, e acho que é um ponto importante. A capacidade de reconhecer a beleza e admirar a beleza. E isso pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser uma frase de um amigo, pode ser. Olha, eu a caminho quando estou a chegar ao restaurante, entro pela parte de trás, está muitas vezes o sol, agora tem estado dias de sol muito bons, está o sol a apontar, está um calorzito, são para aí 13, 14, 15 graus, está muito bom. E vejo pequenas lagartixas a apanhar osgas, parecem osgas, a apanhar sol. Pois quando passa, elas têm lá um buraquinho, fogem todas. Isso para mim já é um momento de beleza. E depois estou sempre com muito cuidado de não pisar nenhum. Estão ali a apanhar sol. E depois escondem-se porque vem algum objeto estranho. E depois saem outra vez e estão ali a apanhar sol. E, e é importante não esquecermos isso. É importante não tentar não perder de vista isso que o Atos também disse do início, de fazer constantemente essa pergunta, não é? O que é a vida?
e, e sobretudo ter a força de a força, a coragem, a motivação de mudar de rota quando essa rota não tiver a levar-nos para um sítio onde quiséssemos viver para sempre, né? Ou um momento que quiséssemos viver para sempre, como no caso do eterno retorno. Portanto, nós estamos a falar há 1h30, 1h40, podíamos falar 10 horas e que se calhar não chegaríamos a muito mais do que isto, porque não há uma resposta para o que é a boa vida, né? A boa vida é uma pergunta que pode ajudar a direcionar, não é? Dar-nos direções, e é isso. Há perguntas que valem a pena só por serem feitas, e acho que essa é uma delas. E eu acho que é muito por aí também que a nossa profundidade se manifesta, não é? E a nossa maneira de sentir e ver o mundo. E não me parece nem eu nem tu façamos essa pergunta para a responder, não é? Mas apenas para ajudar a estabelecer os parâmetros da nossa existência, não é? Deste pequeno, desta pequena, deste pequeno pedaço de carne com impulsos elétricos que se reconhece. Isso é incrível. Sim. Eu acho que o processo talvez seja de um momento talvez de alienação, passamos para um momento de questionamento, e depois de bons momentos de questionamentos, a gente chega a um momento onde a gente percebe e a gente começa a fazer perguntas melhores, e aí a gente percebe que não é preciso fazer perguntas. E Sim. talvez o grande momento da vida seja aquele momento onde a gente simplesmente olhe para as coisas e já não precise mais nos perguntar sobre as coisas, e esse talvez seja a o pelo menos para mim, para onde eu vejo que a minha vida cada vez mais encaminha, e a minha percepção de vida boa vem passando cada vez mais por isso. E aí as perguntas se tornam brinquedos, como se fôssemos realmente Uhum. crianças, porque já não há mais a Uhum. necessidade das respostas, percebe? Já não há mais a necessidade de de vencer os debates. É simplesmente são palavras e nós brincamos com essas palavras e elas trazem alguma satisfação, elas permitem que nós tenhamos momentos de confraternização, como é esse podcast, né, o objetivo desse podcast foi manter algo que eu e o Fábio gostávamos e gostamos muito de fazer, que é ter esses momentos para falar sobre coisas que não têm pretensão de encontrar respostas, mas que nos divertem e que de certa forma também pode ajudar outras pessoas, né, de alguma forma pode não é a nossa pretensão, mas, nós ficamos obviamente muito felizes quando percebemos que de alguma forma o que nós estamos a fazer aqui torna a vida das pessoas um pouco mais leve, Sim. algumas pessoas falam para mim: eu vejo vocês, eu não consigo parar de rir, acho muito engraçado", outros nos veem como uma companhia, outros Sim. devem ver e falar: "Esses 2 pavos". E assim, E ah, e e assim mesmo e mesmo no nosso próprio processo, este tipo de conversas nos ajuda a descobrir novos caminhos. E isso é fixe também, não é? Novas formas de olhar para as coisas, novas paisagens, mentais, e isso é são discutir exercícios pelo também, né, discutir, não é? acabam sendo exercícios tanto cognitivos quanto até mesmo os exercícios no nível de capacidade argumentativa, mas Claro, claro, claro. basicamente, dentro desse discurso hoje, né, nós já estamos aí há 1 hora, eu só fiz uns apontamentos aqui que foi um pouquinho do que a gente falou hoje, para a gente fazer aí uma consideração final, e antes dentro dessa consideração final, provavelmente a gente ainda fará mais algumas colocações, porque tem algumas coisas que nós não falamos mais aprofundadamente, que é essa questão do vazio, né, porque me parece que o que quando se fala de vida boa com as pessoas, né, do que é a vida boa? Normalmente a gente vai ver as pessoas falando sobre preencher o vazio, nós vamos ver as pessoas falando sobre encontrar a felicidade,
nós vamos ver as pessoas, né, falando sobre dar um propósito, um significado para a vida. Nós vamos ver as pessoas falando sobre realização pessoal. Nós vamos ver as pessoas falando sobre as experiências, né, sobre prazer e satisfação. E quando esses apontamentos que eu fiz aqui, talvez a grande observação que eu tenha sobre esses apontamentos é que a maioria deles pressupõe que você precisa chegar em algum lugar. Uhum. E chegar em algum lugar, pelo menos por um tempo, né? Porque tendo em vista que a vida não é, não é. Nós estamos num processo e ela não. Pronto, a gente pressupõe que termina quando a gente vai morrer. Então, tendo em vista que a vida é uma continuidade, e as coisas vão acontecendo e vão acontecendo, vão acontecendo, nós nunca chegaremos a lugar nenhum. E quando nós alcançamos alguma coisa, outra coisa se coloca para nós, e assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. Talvez muito dessa insatisfação, dessa ideia de preencher o vazio que as pessoas tenham, possa vir dessa ideia de que eu chegarei em algum lugar onde eu estarei preenchido, eu chegarei em algum lugar onde eu estarei feliz, eu chegarei em algum lugar onde o meu propósito se realizará, onde a minha vida terá significado, né, onde eu terei realização pessoal. Então, talvez um primeiro passo para que essa vida boa comece a acontecer, comece a se realizar agora, para mim, para você e para qualquer pessoa, é entender que todos esses processos são apetecíveis, são até mesmo desejáveis, mas não são a vida. Eles fazem parte do processo. É como se você estivesse numa viagem de trem olhando pela janela. A viagem não é a árvore, a viagem não é o lago, a viagem não é a montanha. A viagem é a viagem. E essas coisas fazem parte da paisagem que você consegue ver ali na viagem. E talvez a viagem seja a vida, e você é o observador. E tudo bem, você vai chegar num destino, o seu trem vai chegar num destino? Pode ser que chegue, mas eu duvido que você vai ficar ali. Dali você vai para outro lugar e dali você vai para outro lugar. E viver a vida com essa perspectiva de que é um processo e nada as coisas não são as coisas por elas mesmas, mas elas são parte de um todo, que é aquela visão macro que eu falei lá atrás, traz uma certa leveza para a vida, porque você percebe que eh, ainda há mais por vir ou não, mas não é só isso, percebe? E ao mesmo tempo que não é só isso é tudo. E eu percebo o quanto que isso é é paradoxal e é estranho de falar. Inclusive o apontamento que eu fiz aqui, que é a minha última consideração, e já vou deixar nas mãos do Fábio, é como é que você ensina para uma pessoa o que é tomar um banho de mar se a pessoa não entrar no mar. Eu acho que essa visão que eu tenho, a visão que o Fábio tem, essa visão mais macro que eu venho adquirindo, é muito. E eu vejo muito isso nos. Não estou me comparando, né, com essas pessoas e nem quero me colocar nessa posição, mas quando eu vejo Buda ensinando, quando eu vejo Jesus ensinando, quando eu vejo alguém iluminado ensinando, eu percebo a dificuldade que é como se você tentasse mostrar para uma pessoa algo que só você viu e ninguém mais viu. Como é que você explica isso para alguém? É você explicar para uma pessoa o que é tomar um banho de mar, quando só você tomou um banho de mar e as outras pessoas não tomaram. Então você pode, às vezes, dar direções, você pode, às vezes, criar metáforas, tentar, de alguma forma, eh, direcionar as pessoas para isso, mas eu acho que as pessoas só conseguem perceber o que é tomar um banho de mar quando elas entrarem no mar, né. E tem muita gente percebendo o que é o banho de mar intelectualmente. Hoje, com o volume de informação que a gente tem acesso, de livros e de informações, então as pessoas percebem muito o que é entrar no mar de forma intelectual, mas pouquíssimas pessoas realmente entraram no mar, sabem o que é tomar um banho de mar. Ah, e aí talvez seja a grande dificuldade. E eu sinto mesmo uma dificuldade, às vezes, de comunicar isso, porque eu não sei quais palavras escolher, eu não sei como mostrar para você uma coisa que eu vi e que talvez você nunca tenha visto, percebe? A dificuldade disso? Percebo e concordo com a dificuldade, mas discordo, e já te vou dizer do quê. Discordo do teu exemplo do banho de mar. E vou contrapor um outro exemplo. Já te explico porquê. Um, concordo com a dificuldade porque nós
queremos falar do mais simples que há. E qualquer pessoa que, por exemplo, no meu caso, que eu adoro escrever, não é? Qualquer pessoa que escreva, ou que, pronto, este é o exemplo que eu vou utilizar, que tente escrever para crianças, ou um livro para crianças, vai perceber a dificuldade de escrever o mais simples possível. E algo que acontece muitas vezes para descrever uma ideia de uma maneira inovadora ou bonita, porque muito simples, é quando tu escreves uma ideia numa língua que não dominas tão bem. Porque como tens menos recursos, és obrigado a uma maior simplicidade. E às vezes essa simplicidade ajuda a transmitir uma ideia muito melhor. Tu falavas, dizias o exemplo, que é como explicar a alguém que é um banho de mar sem essa pessoa nunca ter dado, sem essa pessoa ter dado nunca, sem essa pessoa nunca ter dado um banho de mar. Eu acho que é explicar a água a um peixe que está a 2.000 metros de profundidade, que está rodeado de água. Como é que tu, é ao contrário? Como é que tu explicas a água a um animal ou a alguém que está rodeado dela? Que na verdade depende dela para viver e sem ela, aliás, e que só pode saber o que é a água quando não estiver na água. Mas se nós dissermos que a água é a vida, não sei o que é não estar na água, né? Portanto, como é que explicamos isso? O que é o oposto do banho de mar que tu estavas a dizer, né? Porque o banho de mar diz que alguém nunca tinha dado, é o oposto, é explicar algo no qual estamos todos mergulhados. O peixe na água. E temos, primeiro, apesar de muitos escritores e até o meu amigo Pedro dizerem que não percebem como é que as palavras não conseguem descrever tudo ou não conseguem ser muito aproximadas para descrever tudo, eu percebo que a palavra não é a coisa. A palavra aponta para a coisa, não é? Porque se eu disser cadeira, não me aparece uma cadeira na frente. Mas quem me ouve e me compreende vai visualizar cada um de vocês um estilo de cadeira diferente, provavelmente, ou não, mas que é uma ideia que vai ter muito em comum. Cada uma, embora as cadeiras sejam todas diferentes, vão ter algo em comum. Portanto, relativamente circunscrito. Com a palavra vida não é bem assim, não é? É uma palavra que se abre e que permite, e por ser uma palavra de certa forma, é engraçado, porque é abstrata, é muito abstrata, mas é também muito concreta. Porque nós estamos todos mergulhados nela, né? Na vida, estamos aqui, estamos vivos. Portanto, a dificuldade é com bisturi e com ferramentas de cirurgião tentar chegar à simplicidade das coisas. E talvez só através de alegorias e metáforas consigamos dar uma aproximação, ou talvez seja num momento em que não estás a pensar nisso, estás sozinho, ou estás o que seja, ou podes estar no meio do maior ruído possível e há algo dentro de ti que se faz luz. Porque talvez seja daquele tipo de coisas que a gente percebe sem palavras e sem linguagem. Portanto, tudo o que nós fizermos, parece-me, será sempre uma aproximação. Será sempre dentro desse conceito de que a palavra não é a coisa. A palavra aponta para a coisa. E não descartando, claro, o prazer que nos dá pensar sobre estas coisas e, tentar circunscrever um bocadinho ou definir um bocadinho, mas sabendo ao mesmo tempo que se calhar estamos a fazer das poucas. Uh, estamos a ter dos poucos comportamentos que realmente valham a pena, que é apontar para o impossível ou colocar o infinito no bolso, que é um bocadinho isso. Mas é uma experiência muito pessoal, parece, sabes? Acho que podes-te podes-te colocar nos ombros dos gigantes, esses gigantes que viveram antes de ti, que pensaram nestas coisas e escreveram, ou pintaram, ou compuseram a música, e isso ajudar-te a dar um bocadinho mais de cor e de traços a isto, mas é uma viagem muito solitária e isso não tem nada de mal. E é uma viagem também lindíssima. Acho que o nome é Psiconautas.
nome que se dá a pessoas que gostam muito de explorar o que existe dentro de si, o seu inconsciente e explorar estas perguntas. E é engraçado porque eu costumo dizer que a consciência está a meio caminho entre o Big Bang e nós. Ou melhor, desculpa, nós estamos a meio caminho entre o Big Bang e a consciência. Porque são duas coisas tão incognoscíveis, mas que parecem fundamentais para estarmos aqui. E não sei se isto conta como considerações finais, não sei se foram longas, mas eu só para antes de passar, quero que saibas, quando passares a palavra, será para ler o poema que eu mudei. Eu tinha um poema decidido da minha autoria e no meio da conversação mudei para um poema do Alberto Caeiro, um heterónimo do Fernando Pessoa. Então, antes de leres o seu poema, eu tenho a última pergunta. Vale a pena viver a vida pela vida, sem propósito, sem organização, só por estar aqui? Sim, eu gosto da pergunta, é uma pergunta que eu faço a mim de algumas formas, de algumas vezes, de uma maneira diferente. E é, se tu pudesses escolher entre viver e nunca ter vivido, nunca existir, o que é que escolherias? Não é? E eu escolheria viver. Nem que, e, sobretudo, e do ponto de vista mais primário, para aceder às emoções. Para aceder às emoções e aos sentimentos. No Top. fundo, é sempre isto, não é? É o quê? No fundo, é sempre uma questão emocional e de sentimentos, não é? Da nossa perspectiva sempre será. Da nossa É o perspectiva, problema claro, da nossa perspectiva. quando diz, por exemplo, essa pergunta, né, que se faz, se eu pudesse escolher entre existir, entre nascer e nunca ter nascido, né? Eh, olhando do momento onde eu criei consciência até agora, eu também faria a mesma coisa, mas eu não sei de onde eu vim. Talvez lá Nem era sabes muito mais legal. nem sabes para onde é que vais. Percebe? Exatamente. Percebo. Então é sempre isso. Isso para mim é o voar pelo prazer do voar. O que se apresentou é esta vida, o que se apresentou é esse podcast, o que se apresentou é esse dia ensolarado. Vivamos esse dia ensolarado como se fosse o único, que é o único, né? Não há muito Olha, mais do que isso. vais adorar este poema, Atos. Para já, Fale. é um poema que toca também num ponto muito engraçado, porque hoje é o primeiro dia de primavera, né? Dia 21 de março. Sim. Não é o dia em que sairá o podcast, mas será uns dias alguns dias depois. Mas é o dia em que começa a primavera e a primavera, de certa forma, também simboliza isso, né? A transformação, né? A metamorfose, o processo, a passagem. E este poema é lindíssimo, eu tenho a certeza que vais gostar muito. E chama-se Quando Vier a Primavera. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão na mesma, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Ah lá, quem é o autor? Alberto Queiro.
É incrível, não é? É um Os dos heterónimos de Pessoa. Fernando Pessoa. É. Muito bem, minha gente. Diz isso. É incrível. Guarda este verso. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. Incrível. 1h e 49 minutos. Finalizamos aí, não uma conversa, mas pelo menos mais um podcast. Possivelmente ainda falaremos sobre esses temas em muitas ocasiões, porque é um tema muito rico, muito denso, muito profundo e que, ao meu ver, parece não ter conclusões, né? Mas a gente vai de passinho em passinho, um pouquinho para trás, um pouquinho para o lado, um pouquinho para frente, e vamos aí andando ao redor desse tema, porque acho que ele é maior, o tema é maior do que nós, né? É um tema. E eu espero que essa conversa que nós tivemos aqui hoje possa de alguma forma te ajudar a encontrar a maneira, né, possam ajudar aqueles que estão vendo esse podcast a encontrar a melhor maneira de viver a vida boa. E qual é a vida boa para você, né, qual é a vida que você quer que seja boa, e também a gente possa ter colaborado aí de alguma forma, com algumas ferramentas, algumas ideias, alguns conceitos, provavelmente muitas dúvidas, e que da mesma maneira como eu acredito que não é uma questão de busca, mas talvez a grande questão seja: deixe-se encontrar pela vida boa, pare de procurá-la, deixe-se encontrar pela vida boa, e assim, quem sabe, ela o encontrará. Tem uma metáfora que fala, né, que a melhor maneira de atrair borboletas não é caçando-as, mas é plantando um jardim. Então plante o seu jardim. Lindíssimo. Boa maneira de terminar. Da minha parte é tudo. Fábio Nobre, Estamos juntos como sempre. encontramos-nos em breve no próximo podcast dos Dois Entretantos. Tchau! Até já. Até já.